Cara, se vai dar certo ou não, eu não sei, sinceramente. Mas eu tô feliz pra caramba, rapaziada. Eu confesso que ontem eu tava abatido com o que aconteceu na terça-feira, a derrota do São Paulo. Confesso que, pô, eu gravei meu vídeo aqui, gravei vídeo em outra rede social e nem acompanhei mais nada sobre futebol. Ontem eu dei uma desligada quase que total no que diz respeito a futebol. Aí quando eu decidi, né, entrar nas redes sociais para ver as notícias, eu me deparo com essa informação de que o São Paulo contratou nada mais, nada menos que o Rames Rodrigues, velho. Assim, espetacular. Aí já deu um ânimo, vai. Já fiquei animado, sinceramente. O Rames Rodrigues, cara, ele tem potencial para ser o melhor meia do futebol brasileiro. Sinceramente, embora tenha excelentes meias aqui no Brasil, pô, Arrascaeta, Ganso, o Veiga, o próprio Renato Augusto, enfim. Renato Augusto, cara, destruiu com o São Paulo, para vocês verem a importância que faz, né? Um jogador criativo, um jogador do último passe, um jogador que chega ali para finalizar no gol. Então, assim, é importantíssimo você contar com um meia no seu elenco. Mas mesmo tendo excelentes meio-campistas aqui no futebol brasileiro, cara, o Rames Rodrigues, ele é o que tem mais potencial. Se a gente for analisar, pô, o Arrascaeta nunca teve experiência de Europa. O Ganso foi pra Europa, não jogou nada. O Veiga também ainda não teve experiência de Europa. Renato Augusto, mesma coisa, né? Não sei se ele jogou na Europa, mas se jogou, foi em time de terceiro, quarto escalão e não se destacou. Então, assim, a gente tá falando de um jogador, cara, o Rames Rodrigues, que, ok, ele não se tornou aquele craque que imaginava-se, né? Quem assistiu os jogos da Colômbia em 2014 achou que o Rames Rodrigues, cara, estaria nas próximas temporadas, né? Após a Copa do Mundo, ele estaria figurando ali entre os melhores jogadores do planeta. Estaria figurando ali até candidato à bola de ouro. E nunca chegou perto disso. Realmente, ele frustrou um pouco as expectativas. Mas mesmo assim, cara, é longe de falar que ele foi um fiasco na Europa. Ele tem bons números por onde ele passou, tem bons números no Real Madrid, fez um número legal de gol, um número bacana de assistência, no futebol português também, enfim, no futebol alemão. Ele tem números ok. Para um cara que é meio campista, para um cara que não é um jogador ali de, porra, um centroavante, ele tem números excelentes, cara. Muito participativo, ele tem muita habilidade, ele chuta de fora da área, enfim. Então, para um cara que jogou bem na Europa, jogar aqui no Brasil, cara, a tendência é que ele consiga com tranquilidade, né? Se a gente levar em consideração que o Ganso, por exemplo, não jogou nada na Europa, mas aqui no Brasil o Ganso deita e rola, o Ganso joga muita bola aí pelo Fluminense. Então imagina um jogador que foi bem na Europa, imagine ele aqui no Brasil. É o que eu penso aí sobre o Rames Rodrigues. Claro que pode dar errado, claro que, pô, pode ser o novo Daniel Alves no que diz respeito a desempenho. Pode ser que não dê certo. Futebol tem dessas. Mas o que se espera, cara, é que ele se torne ali um dos ou até o melhor meia do futebol brasileiro. Não se espera menos que isso. Então, assim, o São Paulo, ele dá uma mudada de patamar. O São Paulo com o Rames Rodrigues, cara, porque assim, o São Paulo já é um time encaixado, já é um time que o Dorival tava conseguindo fazer jogar bem. Precisa só abaixar um pouquinho ali a bola, né? Tem jogador achando que é craque. Esse que é o problema. Os caras eliminaram o Palmeiras e se empolgaram demais. Aí contra o Cuiabá jogaram nada, contra o Corinthians a mesma coisa, só toquezinho de lado, enfim. Se os caras voltarem com a mentalidade que teve pra enfrentar o Palmeiras, se voltarem com essa mesma ideia de jogo, jogar ali no seu limite, jogar ali nas suas limitações, porra, espetacular. E acrescentando o Rames Rodrigues ainda, o São Paulo, cara, ele dá uma mudada. Não tô falando aqui que o São Paulo ele vai brigar por todos os títulos e tudo mais. Mas não, mas já dá pra pensar ali num G4 de Campeonato Brasileiro. Já dá pra pensar em, pô, reverter essa situação contra o Corinthians. Título de Copa do Brasil é difícil, porque mesmo que o São Paulo passe do Corinthians,
você enfrentar o Flamengo, cara, é complicado. É uma situação ali que o São Paulo teria que fazer um jogo perfeito. O Flamengo é grande favorito, independente se for jogar contra o São Paulo ou contra o Corinthians. E na Sul-Americana, sim. Na Sul-Americana, o São Paulo iria, cara, para buscar o título. O que já seria grandes coisas. Para um time que não ganha nada há anos, para um time que nos últimos 10 anos tem um Campeonato Paulista, você ganhar a Sul-Americana, você conseguir uma passagem direto para a Libertadores do ano que vem, porra, velho. Com o Rames Rodrigues, e aí ano que vem você vai e contrata mais uma outra peça. Espetacular. O São Paulo pode estar se reerguendo. O São Paulo pode estar se estruturando, né, e ganhando força para na próxima temporada e em diante ser um time de fato, né, postulante ali a campeonatos mais importantes do que a Sul-Americana. O São Paulo pode de fato chegar numa Copa do Brasil com capacidade de chegar e ser campeão. Porque por enquanto eu ainda acho que o São Paulo é... Cara, o São Paulo é azarão na Copa do Brasil. Mesmo se passar do Corinthians, o São Paulo tem que pegar o Flamengo, ferrou. E no Campeonato Brasileiro, por que não pensar aí, pô, em reestruturar o time para nos próximos anos voltar a pensar em disputar título? Então, excelente contratação. O Rames Rodrigues ele pode acrescentar demais no São Paulo, não só no que diz respeito à parte técnica, à parte tática, ele pode acrescentar também financeiramente, né? Porque o São Paulo pode atrair patrocínio. Porra, o que vai ter de marca querendo atrelar seu logotipo, seu nome ao Rames Rodrigues, velho? Brincadeira, os caras vão querer patrocinar a camisa do São Paulo. O que o São Paulo vai vender também de plano de sócio-torcedor, estádio lotado, produtos oficiais, enfim. Só depende do São Paulo saber trabalhar o marketing, cara. São Paulo sabendo trabalhar o marketing, vai ganhar muita grana e vai conseguir pagar o Rames Rodrigues tranquilamente, né? Porque tá circulando informação de que ele receberia menos da metade do que o Daniel Alves recebia no São Paulo, né? O Daniel Alves recebia, se eu não me engano, uns 2 milhões. Então o Rames Rodrigues deve receber ali um pouco menos de 1 milhão. Então o São Paulo, sabendo trabalhar o marketing, conseguiria, cara, pagar esse valor aí pro Rames Rodrigues. Por que não? A única coisa que me preocupa é que o Rames Rodrigues ele não tem uma temporada de mais de 30 jogos, cara, há 4 anos, né? 4 ou 5 anos. E no futebol brasileiro, cara, a gente sabe que conforme o time vai jogando bem, conforme o time vai passando de fase nas competições, pode jogar até 80 partidas. Então aí eu não sei como que o São Paulo vai fazer. Um jogador que não faz mais de 30 jogos há quase 5 anos, cara, como que ele vai fazer 80 partidas? Logicamente ele não vai jogar todos os jogos. É um jogador que no Campeonato Paulista, muito provavelmente, não jogaria. É um jogador que nas primeiras fases da Copa do Brasil, provavelmente, não jogaria. Campeonato Brasileiro, dependendo do jogo, capaz de não jogar. Enfim, tem dessas também. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro correr esse risco, rapaziada. Eu ainda prefiro ter um jogador diferenciado que não vai jogar todas as partidas, mas também quando jogar, cara, tem grande chance de fazer toda a diferença a favor do São Paulo. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.